começou, tá no ar e ainda não tem gente no ar, porque né, a gente acabou de dar o play aqui no podcast do Filomeno, o novo café filosófico de Garopaba. Super novidade. Vou fazer uma introdução enquanto não tem ninguém aqui, porque depois essa live vai ficar salva no nosso feed, né? Para quem não esteve ao vivo no momento, agora, now, poder assistir mais tarde quando quiser. Ela também não vai ser extensa, então vai ser super legal, porque o bate-papo vai ser riquíssimo. A gente tá com o nosso primeiro convidado do Café Filomeno, que vai acontecer dia 3 de julho, quarta-feira agora, se prepara, se organiza, lá no Espaço Ginza. E hoje, nós prometemos um sorteio, certo? De ingressos cortesia. Entretanto, pensamos em dar mais um tempinho para quem ainda não teve oportunidade de ir lá, marcar seus amigos. Então, presta atenção. Adiamos o sorteio para segunda-feira à noite, tá bom? Logo mais nos posts, nos stories, nós vamos publicar direitinho o horário, vai ser aqui pelo Instagram, certo? E olha lá no post oficial as regras, hein? Tem que seguir o Filomeno, tem que compartilhar o post oficial, tem que curtir o post oficial. Em cada comentário, marcar 3 amigos. E o que mais? No momento do sorteio, a conta precisa estar aberta, pública, tá bom? E o ingresso é duplo para 2 pessoas, não para 2 encontros, tá bom? Vai lá, marca os amigos, convida, chama a galera pra entrar aqui porque a coisa é boa. Então, nós vamos começar o bate-papo agora e eu vou chamar para falar com vocês o Marcelo Carneiro da Cunha, escritor, que veio fazer essa parceria, né, do Café Filosófico Filomeno comigo. E para conversar com ele, ele vai orientar essa conversa, o Cláudio Gutierrez, que é o nosso convidado especial, especialista em psicanálise, que vai falar sobre o fim do mundo e a angústia de quem vive. Mas hoje é sem spoiler, é só pra gente conhecer melhor o especialista. E dar uma aquecida pra quarta-feira. Preparem-se e fiquem à vontade. O café tem que estar quentinho, hein? Então, se tem café, já tudo tende a acontecer de alguma forma. E o frio também está ajudando, a gente está num agradável clima de inverno à beira-mar. Garopaba é um lugar onde cabe muita coisa. Eu acho que é um lugar em transformação. Muita gente como nós vindo morar aqui de outros centros, atraídos por uma série de coisas que a cidade oferece. E ao se instalar aqui e olhar ao redor, eu acho que é natural que a gente queira compartilhar experiências, queira fazer parte da comunidade, trazendo o que a gente sabe, o que a gente vive e criando novas camadas de experimentação, de debate, de coisas legais que se faz em qualquer lugar do mundo, especialmente em um lugar tão lindo como esse. A gente escolheu um tema leve para começar o Filomeno, que é o fim do mundo, em parte, óbvio, pela experiência recente, atual, presente aí, do que acontece aqui do lado, no Rio Grande do Sul, com a grande enchente de maio que se propaga, aquelas coisas que começam e não sabem onde acabar, que obviamente traz para todo mundo, torna mais presente essa sensação de o quanto o mundo é inseguro, ou ele é impermanente. Aquela frase, dizem que é do Karl Marx, que tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, solidez é uma fantasia, a ideia de que eu posso ter estabilidade, vou comprar um imóvel. Quem tinha imóvel lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, ou nas áreas próximas ao rio, nas lindas margens do rio Jacuí, em Porto Alegre, tantas casas bacanas com piscina, etc. e tal, que segurança o mundo tem para oferecer para quem quis construir algum tipo de estabilidade em bases tão pouco sólidas. Então a gente escolheu o tema do fim do mundo para iniciar o Filomeno. Vamos falar sobre isso quarta-feira aí de forma mais construída e mais fim do mundista,
Cláudio e a gente. E nas quinzenas seguintes a gente tem um especialista em inteligência artificial nos trazendo as boas novas de que ela vai acabar com a gente. Os humanos não vão ter mais utilidade de vez. E no dia 31 a gente encerra essa temporada do Fim do Mundo com Nilvo Silva, que é um grande conhecedor da questão climática, atuando no Brasil e na ONU, que está em Brasília e vai falar para a gente sobre, ou seja, que não tem esperança mesmo. Acabou. Acabou o mundo acabou, estamos só esperando a conta. Enquanto a gente espera a conta e ela não vem, Cláudio, a gente fica aqui, né, tomando nosso café e olhando para fora e pensando, tá, o que nos resta nessa vertigem que o mundo sempre, de alguma forma, nos proporciona? Então, falar as palavras-chave aí, o que nos resta é um tema importante, né? Mas também o fim do mundo tem muitos fins, né? Tem muitos fins. Tem o fim do mundo da escatologia, tema bíblico, né? Quer dizer, da filosofia também se preocupa com isso, né? Quer dizer, o fim de todo devir, o fim dos fins, né? De fato, um dia o Sol explode, né? Temos 4 bilhões de anos para aproveitar. Depois, deu. Tem o fim dos fins. Agora, claro, o ser humano tem uma possibilidade de tentar antecipar isso. Parece que é o que está... A gente não é paciente. 4 bilhões bilhões é muito tempo, né? Mas tem outros fins de mundo, né? Há pouco a gente estava conversando ali sobre fins de era. Talvez nós estejamos vivendo um fim de era, né? Do pós-guerra, todos aqueles pactos que houve no pós-guerra, entendeu? Sim. A Liga das Nações, que não deu conta da Primeira Guerra, não deu conta da Segunda Guerra. Sim. A construção da ONU. Que ninguém dá A bola. ONU Ninguém dá bola. A ONU está dando conta de segurar alguma coisa? A ONU hoje é assim, ela manda e ninguém dá bola. Basicamente é isso, né? Então, a ascendência da China e de outras potências. Sim. O declínio do Império Americano, título de filme. Isso. Quer dizer, um império cai sem dar um tiro? A ascensão do Império Argentino com Milei, que acha que pode. O idiota no comando é sempre um problema. Então, e também tem isso, tem esse fim de mundo, ou seja, o fim de uma era, né? Cara, tem outros fins de mundo. O fim de mundo, o Caetano tem aquela frase, né? Americanos sentem que algo se quebrou, que algo se perdeu, que algo se quebrou, está se quebrando. Então, o fim de mundo, fins de mundo são uma constante. Sim. Desde Heráclito, que diz assim, nunca vai atravessar 2 vezes o rio, Lulu Santos vai dizer, poxa, a onda do mar sempre é outra. Sim. Entendeu? Então, o fim do mundo é uma constante. Isso em si não é o mal, porque mundos findarem também é importante. Sim. Coisas morrerem também é importante. Às vezes o ruim é quando um mundo findou, uma forma de vida se esgotou e a gente não quer abrir mão dela. Isso. Fica agarrada. E aí nós nos igualamos à morte. Sim. Né? Então, tem muitas perspectivas de fim. E tem o fim de mundo traumático, né, cara? O evento que tu falaste agora de Porto Alegre, entendeu? Quer dizer, as pessoas estão vivendo a sua vida, vivendo os seus sonhos, daqui a pouco o rio levanta e passa por cima de tudo e destrói tudo. Sabe uma coisa, Cláudio, a gente está falando um pouquinho sobre... Eu, particularmente, tive algumas experiências. Eu estava em Nova York quando explodiram o World Trade Center. Então, assim, era claro que o mundo ia acabar. Eu passava pela imigração numa boa nos Estados Unidos até então. Eu era um ser moreno genérico. Aí, no outro dia, eu já era um terrorista em potencial perigoso. Nunca mais deixaram de me parar. Aleatoriamente é sempre eu, entendeu? Então, aquele mundo, hoje, você entrar num avião, o avião não tinha porta blindada. Não era assim. A gente visitava o cockpit, falava com o piloto, entendeu? Criança era convidada para ir lá ver como é que era. Acabou, não tem mais. Ou seja, aquele mundo acabou. Aquele mundo onde você tinha uma facilidade para passar no aeroporto, acabou. Hoje é tanta segurança. No Brasil não tanto, porque a gente não tem a coisa, ninguém explodiu a gente ainda. Mas você entrar num aeroporto americano hoje é 3 horas. Sabe? Então, assim, aquele mundo de facilidade se foi. E, por exemplo, eu vim morar em Garopaba num fim de mundo, que foi o mundo antes da Covid. Eu vim morar em Garopaba em 2020. Eu nunca pensei que ia morar
na praia. Eu tinha casa em Garopaba, eu ficava aqui 2 semanas, 3 e protetor solar, praia de novo. Eu não aguentava, entendeu? E aí eu vim pra cá, transferi minha clínica pra cá, minha esposa também transferiu a clínica dela pra cá, e trabalhando, essa aqui é uma outra cidade. E aquele mundo que eu vivia, que eu adorava no Bonfim, em Porto Alegre, aquele mundo acabou. Eu ainda resisti o ano passado, semanalmente atendia na clínica da POA, lá em Porto Alegre, mas se esgotou, não tive mais como. Se tu pensar... Outro mundo se impôs. Isso. Não, se pensar, todo mundo que está aqui deixou o mundo para trás, né? Eu morava em São Paulo, tinha lá o meu bairro de Pinheiros, toda uma vida, o parque de Ibirapuera com o Manuel aprendeu a andar de bike no parque de Ibirapuera, tudo aquilo ficou para trás, né? A gente vai visitar, mas não mora mais. Aquela relação que havia se foi, a gente agora está constituindo uma toda nova do zero com Garopaba. E tem outros fins de mundo que são esses, bom, esses são os fins de forma, né? Uma forma de vida se esgota, entendeu? Pô, e tem que ter um processo de luto, porque há uma morte. Claro. Eu passei 1 ano indo para Porto Alegre, atendendo, semanalmente, entendeu? Até que aquilo se esgotou e outra coisa se impôs. E tu tem que ser capaz de relançar, né? O desejo e aceitar uma morte, ter o luto de uma morte, o espaço e o tempo do luto dessa morte, para poder relançar o desejo, né? Outras vezes, outros eventos traumáticos, tipo crise climática, ou às vezes um laudo médico, um papel. Claro. Entendeu? Você está vivendo a sua vida bem, abre um envelope do laboratório e o mundo acabou. É o seguinte, ó. Passe a se preocupar. E o mundo acabou. Sim. Então, são eventos traumáticos que nos fazem perder uma vida, uma forma de vida. Né? Eu acho que a gente não se dá conta ou não quer se dar conta tanto porque a gente quer apostar numa continuidade. A gente investe muito na continuidade. A gente quer que amanhã seja mais ou menos parecido com hoje, para não ter que reinventar meus procedimentos todos, sabe? Eu não quero criar uma nova conta bancária, uma nova conta no Instagram, uma nova, sabe? Eu quero que alguma coisa esteja lá. E a gente não se dá conta, por exemplo, meu filho tem 12. Ele não conheceu o mundo sem internet, sem o celular que eu conheci, sabe? Então eu explico para ele. Ele fica pensando, como é que era pra gente fazer tal coisa antes? Pô, faz 20 anos. Eu tive uma das primeiras contas de internet que teve no Brasil em 96 para mandar e-mail, tu entende? Não faz 30 anos. Então assim, tudo mudou. A gente mandava carta, telecena, sabe? Aquelas coisas, e o correio. Não, na década de 80 eu comprei uma enciclopédia. Enciclopédia? Enciclopédia básica. Eu acho que eu fui o último comprador de uma enciclopédia básica. Então, assim, as pessoas nem sabem o que é uma enciclopédia. Serve uma enciclopédia, né? Foi a revolução das revoluções da enciclopédia. Diderot e tal, aqueles caras iam mudar o mundo. Mudaram o mundo escrevendo enciclopédias. Isso. Aquilo era proibido. O conhecimento num lugar só. Todo conhecimento reunido num lugar só. E qualquer pessoa poder praticar qualquer ofício, porque estava escrito como ser marceneiro, como ser pescador. Na lógica medieval isso era impossível, assim, mas como? E se todo mundo quisesse ser pescador? E se a guilda, né? O cara tinha que ser a guilda. As pessoas tinham o nome da profissão Fisherman, é o pescador. Fischer. Schumacher, Smith, é o sapateiro. Smith é o ferreiro. E como assim agora a liberdade de cada um poder fazer o que quiser? Acabou o mundo. Vai dar informação. Eu acho que quem... E acabou, como tu disse. Acabou? Aquele mundo acabou. A gente tem isso é uma coisa, né? Eu acho importante, Cláudio, essa percepção de que o mundo acaba bastante, ele costuma acabar, né? E por vários motivos também. O mais esquisito é a continuidade. Talvez o que está acontecendo, não sei como é que chega no consultório, mas na literatura chega, no cinema chega, e o cinema também, o próprio cinema, que era a grande arte do século XX, está meio que subjúdice, sabe? Não faz muito sentido mais aquilo, porque o cinema dependia da sala de cinema. E não faz mais sentido ir na sala de cinema se eu posso ter o filme em casa em alta definição por streaming. Então, você tem todo um conjunto de procedimentos para produzir uma arte que de repente não fazem mais sentido. A arte em si dependia daquele suporte. Então nós estamos vivendo isso agora. Quando eu assinei o Netflix em 2008, eu pensei, caraca, para onde que vai o cinema? Sabe? 10 anos depois eu não vou mais ao cinema. Não tenho mais... Eu era aquele cara que assinava jornal e ia ao cinema. Eu nem assino o jornal, nem vou ao cinema. Ou seja, tudo que era a nossa base do mundo do século XX, sabe?
E está em transformação. Vocês vão, a gente vai, né? Porque eu estou aqui em Garopaba participando, vamos receber alguém que vai falar sobre inteligência artificial. Cara, isso está começando, entendeu? E tem uma dose aí, por exemplo, de inteligência artificial. O que ele me falou, esse cara, conversei com ele quarta-feira, esse cara é um sujeito do Porto Digital do Recife, que é um centro importante de tecnologia no Brasil. Ele é parceiro de um cara chamado Silvio Meira, que é um dos pensadores de inteligência artificial no Brasil. E ele é um dos pensadores de inteligência artificial no Brasil, com bastante experiência fora, Harvard, escambau. E o cara me falou umas coisas sobre Santa Catarina que me deixaram assim, what? Sabe? Ou seja, daqui a 5 anos vai estar acontecendo isso. Um estado que hoje é um estado que atrai porque tem emprego, está vindo gente às pencas da Amazônia para cá. Podem ver no YouTube um monte de gente ensinando como é que se mora em Santa Catarina, para quem está no Acre, no Pará, para quem está na Venezuela, sabe? Está vindo um monte de gente para Santa Catarina por isso. Por isso. e a base dessa estabilidade, ou dessa maior, para mim, que me encanta, porque ao morar no Brasil, eu quero morar no Brasil, eu não quero morar com as desigualdades excessivas que o Brasil oferece do Rio para cima. São Paulo já é um lugar de muita desigualdade, mas onde a base tem bastante recurso. Pega um trem na periferia de São Paulo, que é o que eu faço, e você vê uma classe materialmente instalada, entende? Tem a miséria, mas está lá mais longe. O Rio de Janeiro não, já começa a mudar. O Brasil arcaico, digamos, né, que começa a se instalar, está mais presente. Então assim, a gente está num lugar de muito mais horizontalidade, menos desigualdade, né? Porque tem emprego. E se não tiver, como é que fica, entende? Então, essa sociedade do trabalho assalariado, né? A sociedade industrial, que suplantou a sociedade escravagista, né? Por pressão, por grupos hegemônicos. A Inglaterra não queria mais saber de trabalho escravo porque precisava vender camisa, e quem compra camisa é trabalhador. Sim, tem que ter salário. E houve uma competição das elites, e a ideia da sociedade industrial, ela venceu, ela prosperou. Eu fiz um trabalho institucional numa fundação do Rio Grande do Sul, certa época, que trabalhava com recursos humanos, para lidar com o tema de pessoas que se construíram no trabalho, filhos da sociedade industrial, né, que, como se dizia, arrumaram uma colocação, a pessoa se colocou. Né? Como é que está o fulano? O fulano está colocado. Arrumar um emprego. Né? E naquela empresa ele ia pra vida, permanecer, entendeu? Fazer uma carreira. A saída era a morte. Então as pessoas fizeram carreira no local e se aposentaram. E depois de aposentado, voltavam diuturnamente. 8 horas da manhã, elas estavam lá, conversando com os amigos, na rotina, vida, né? Tomando um cafezinho. E a empresa, o que a gente faz com essa gente? Entendeu? Que em princípio não tem mais nenhum vínculo empregatício aqui, só que o vínculo que eles têm com a vida, a construção simbólica, essa ideia que tu falas de diante do caos da realidade do mundo, quais são os elementos simbólicos de permanência, de estabilidade, que eu um pouco imaginariamente, um pouco simbolicamente, em conjunto com os outros, eu construo para me estabilizar, para me dar uma ideia de segurança e de futuro, isso ruiu. Sabe, 2 coisas que eu queria comentar. Uma da sociedade industrial que se esgotou, eu vejo, e a gente não se dá conta, a gente continua com os procedimentos como se as coisas estivessem lá. Então assim, agora, por exemplo, o Brasil, 1º de maio foi um desastre, 1º de maio, a celebração. Não tem mais classe trabalhadora, não tem mais o sindicato, aquela classe, ela hoje, quem move a economia é serviço, que não tem a mesma identidade de classe que a classe industrial tinha. Então assim, nós estamos indo para outro lugar, a economia hoje é movida de outra forma e as pessoas se associam de outra forma. Mas eu queria 2 coisas que me chamaram a atenção. Tem um prédio na Turquia, acho que é Istambul, que ele tem, cara, tem uma parte que é romana. Em cima tem uma parte otomana. Não, bizantina, otomana, não sei que outro ano e agora. É um prédio que eles escavaram e tem gente morando nesse negócio, no andar de cima. Então assim, olha quantos mundos acabaram ali. Sim. Né? E a outra coisa que eu, agora com essa experiência que colocou as pessoas num lugar tão de fragilidade no Rio Grande do Sul, ou seja, o meu mundo acabou, ele está inundado, vale a pena voltar. Eu morei em Berlim
bastante tempo e vou bastante na cidade que a minha cidade fora do Brasil é Berlim. Berlim foi destruída de um jeito que pouca gente foi destruída. Porque enquanto outras capitais europeias foram bombardeadas por avião, Hamburgo, sabe, cai uma bomba aqui, cai uma bomba lá, Londres, né? Os russos, que tinham a experiência de Stalingrado, não iam deixar isso acontecer de novo, a cidade virar um campo de batalha contra eles. Eles arrasaram a canhão. A cidade foi terraplanada. Então, assim, imagina uma grande capital europeia, ela tem o dobro do tamanho de Paris, menos gente, terraplanada, não tinha uma árvore em 46. O que sobrou eles cortaram e fazer fogo. Estava frio. Então, assim, isso é fim de mundo, sabe? A cidade foi... E ao mesmo tempo, por isso que nós vamos ter 3 debates sobre fins de mundo, mas eu, particularmente, com essa minha experiência de fim de mundo berlinense, tem uma foto de 2 semanas depois da guerra, a cidade devastada. O metrô voltou a funcionar, que é alemão, né? Aí tem uma senhora, de algum jeito arrumadinha, com um garçom, uma mesa no meio do entulho, um garçom atendendo e ela ali tomando seu café. Ou seja, é que nem tulipa depois do inverno, brota, sabe? De algum jeito a gente vai lá e refaz. Então, ao mesmo tempo, não sei como é que te bate isso, mas a minha sensação é que a gente tem uma tendência... O mundo, como ele realmente é, a gente mal consegue perceber. Tinha o cara que era o Gorgias, né? Era um filósofo. Gorgias nada existe. Mesmo que uma coisa exista, eu jamais consegui percebê-la como ela é. Porque eu estou dentro dela. Eu não consigo estar num lugar. Então, mesmo que exista algo, eu não consigo perceber. Agora, mesmo que exista algo e que eu consiga percebê-lo, eu jamais poderei transmitir para outra pessoa o que eu percebi, porque outra pessoa é outra pessoa. Claro, então, a linguagem não dá conta. Então, exatamente, nunca teria conta. Aí disse que o Gorgias estava dando o discurso dele e um gaiato lá pegou uma pedra e jogou nele. Né? Nada existe. Aí ele desviou, né? Uma pedra existe. Então, a gente reveste o mundo, tudo que a gente vê, a gente reveste de uma potência imaginária, uma vontade de harmonia, de construir harmonia. E a gente, com o laço social, com os outros parceiros, através da linguagem, tenta construir elementos simbólicos que nos ajudem a dar conta de ter uma certa eficácia de como é que o mundo funciona. Sim. Então, sem esses elementos imaginários e simbólicos que são sociais, que são construídos coletivos, é o absurdo. A gente transborda, é a loucura. Entendeu? Então, essa senhora, numa cidade devastada, o tempo que ela precisava imaginário e simbólico é isso, uma mesinha, um garçom e um chá. Isso. E o mundo está de volta. E em algo ela se agarrou. Sim, o mundo, né? E o mundo tá E essas pessoas que a gente agora em Porto Alegre, um pouco, quer dizer, o absurdo. Do nada, a minha casa sumiu. Do nada, a lojinha que eu tinha embaixo da minha casa naufragou. Eu não tenho mais nada. Eu estou completamente desamparado. Então agora precisa um tempo. Um tempo de quê? Um tempo de luto. Um tempo de sofrimento. Sim. Um tempo de retornar uma potência simbólica que, de novo, precisa dos outros. Precisa da sociedade. O ser humano sozinho é frágil. Não existe ser humano sozinho. Ser humano sozinho é uma ilusão, não existe. Claro. O bebê humano, se nasce o bebê humano, se não tiver pessoas que cuidem desse bebê, ele morre. A gente é um animal político. A gente é um animal político, claro. Já dizia o Aristóteles. Mas sabe, assim, eu vejo, como eu digo, eu conheci tragédias, enfim, muito mais dramáticas. Eu acho que o Brasil nos proporciona bastante sofrimento e fim de mundo, mas não tão intenso quanto outros que eu vi. Onde houve guerra, como a Alemanha viveu, que ela começa depois, é punida pelo que ela iniciou, o grau de destruição, o grau de fim de mundo é tal que as instituições sobram. Os americanos chegam lá e dizem o seguinte: acabou, agora vai ter sindicato, vai ter voto, eleição, vai ter... Porque esse sistema de vocês não funciona. O Japão é a mesma coisa. O Japão é outro exemplo disso, né? Eu acho que a gente não teve isso. A nossa história brasileira, ela nos ofereceu outro tipo de desastre, de sofrimento. Muito mais interno e muito mais uma sociedade onde um bando de fidalgo ia viver bem pra caramba
e o resto ia se contentar com o que sobrasse por 500 anos, né? Mas não foi, ninguém nos invadiu e destruiu tudo. Não, e desse jeito que tu estás dizendo, não. Mas teve um jeito que é negado na nossa sociedade, que é recalcado. Tu disseste agora que depois, lá do evento nas Torres Gêmeas, tu, por ter a pele mais morena, começou a ser suspeito em todos os aeroportos. Né? Então, agora imagina, né, uma família na África perde uma guerra, a aldeia é invadida, essas pessoas são colocadas num navio, são trazidas para um país estranho. Quando chegam no porto, eles são vendidos separadamente. Os filhos são vendidos para um, Sim. Mulheres são vendidas para outros e homens são vendidos para outros. Tem o verso do Caetano e do Gil, né? A tristeza é senhora, desde que o samba é samba, é assim. Sim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Então, o Brasil se construiu também em cima desse grande sofrimento. Imagina o horror do desterro. O que sobrou para essas pessoas foi religião e fazer samba. São duas coisas bem juntas, tá? Eu também vivencio ao morar na Europa, você vê a colonização recente, né? O Brasil tem uma história de 500, 400 anos dessa grande imigração, enquanto na Europa, por conta do pós-colonialismo, tem um fator africano recente, né? Em outra base. E como é que... E tem uma questão aí que é a negação do pertencimento. Na Europa você nunca vai ser europeu, né? Ele se torna brasileiro e passa a conviver com o destino conjunto. É uma compensação para que todo imigrante aqui, independente da forma que ele chegou, ele tem como promessa, ele passa a fazer parte. O cara sai na rua e ele é um brasileiro. Mas tu sai na rua na Europa, depois de 3 gerações, e não é europeu. Continua sendo um estrangeiro que nunca vai ser absorvido como um igual. São compensações de... Acho que sim. Acho que... Ou seja, eu perdi meu mundo. Todo imigrante perde o mundo em troca de alguma coisa. Mas aqui no Brasil teve o fenômeno da escravidão, foi muito ruim, né? A Europa viveu isso dentro da Europa no nazismo com o Holocausto dos judeus. Isso foi o horror lá. Porque aquilo que era praticado na África e nas colônias passou a ser praticado, o extermínio sistemático passou a ser praticado dentro da Europa com europeus. O Freud quase não saiu. O Freud saiu em 38, ele morreu em 39. Ele morreu com 83, 84 anos. Ele achou que jamais ia acontecer. Os vizinhos deles não iam acusar ele por ser judeu. Os vizinhos. Então, e aí tu descobre que não é bem assim o negócio. Eu acho assim, de novo, o Holocausto... Eu tenho um livro sobre o fim do mundo, uma hora a gente vai conversar a respeito, que é um dos fins do mundo é o Holocausto. Né? Ele fala de uma explosão no Mediterrâneo, em 1500 a.C., mais ou menos, que é a explosão da ilha de Santorini, na Grécia, que destruiu o mundo existente, a civilização existente foi pro saco. Depois você tem o fim do mundo, do fim do Império Romano, todo modo de ser desaparece. Depois você tem outros fins de mundo, a Revolução Francesa, como tu falou antes, né? Acaba com uma ordem, elimina uma ordem inteira. E a gente tem outros fins de mundo. Uma coisa que eu estou aqui em Garopaba, morando em Garopaba, olhando para o mar, com muita atenção. Como é que esse mar vai se comportar nos próximos tempos? A gente não tem terremoto, mas a gente tem outra, sabe? A gente tem um mar que está aquecendo e subindo. Assim, como é que vai ser a relação dele com a gente nos próximos 50 anos? Então, assim, eu digo, essa instabilidade que o mundo experienciou ao longo dos tempos se manifesta de diferentes formas. A escravidão não é um parênteses, a escravidão é uma base estrutural que nos define. Com 10 vezes... todos, brancos e pretos. Todo mundo. Todo mundo é uma coisa ou outra. Né? Eu digo, meu pai, que era juiz, era profundamente contra a pena de morte, criticava demais os Estados Unidos por isso, e eu critico demais os Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele era juiz, né? É impossível não ter erro judicial. Por definição, vai dar errado. E vai matar um inocente. Então isso é inaceitável. Em segundo lugar, num sistema onde tem pena de morte, todo mundo ou é vítima ou é executor. Não tem... Eu estou do lado de quem mata, eu estou do lado de quem morre. Não tem... Assim, eu não quero um sistema desse. Eu não quero ser responsável por esse tipo de negócio. Felizmente, oficialmente no Brasil, a gente não tem esse negócio.
Eu acho que essa sensação que a gente está falando do mundo acabar, e que é necessário que alguns mundos acabem. Ninguém discute que alguns mundos têm mais é que sumir mesmo, sabe? Porque era ruim a escravidão. Ninguém tem dúvida que a gente tinha que sumir com esse negócio. Acho que naquela época o livro mais vendido, fora a Bíblia, em língua inglesa, é o Cabana do Pai Tomás, que era um livro extremamente anti-escravidão, que mobilizou uma população a fazer uma guerra civil nos Estados Unidos, em parte por isso. Por questões econômicas, mas por questão Também. de oposição à escravidão. Foi assim como entrar na Alemanha e acabar com o nazismo depois da guerra, durante a guerra, tinha essa razão de ser também. Ou seja, a gente, de certa forma, eu acho, a gente tem um negócio a gente convive com essa coisa, essa vocação de morte, esse Thanatos, né, que nos leva a fazer um nazismo, mas a gente vive de combater isso também. Tem uma coisa nossa que nos faz... Essas são duas forças. No final, o Freud começou a falar sobre isso, sobre Eros e Thanatos. E essas são forças constitutivas. E a gente tenta pensar, às vezes a gente tenta associar assim que Eros, que é ligação, é bom, e Thanatos, que é desligamento, é ruim. Não necessariamente. Como tu disseste, existem mundos que merecem morrer. Sim. E quem faz essa morte é Thanatos. Então a questão é saber quem está a serviço de quem? Thanatos está a serviço de Eros ou Eros está a serviço de Thanatos? Okay. Veja que as cerimônias nazistas elas eram assim belíssimas. Belíssimas. Né? Era uma coisa assim, cinematográfica. Tem aquela grande cineasta alemã, né? Lili Riefenstahl. Lili Riefenstahl, pelo amor de Deus. Triunfo da Vontade. O Triunfo da Vontade. Tinha os filmes assim. Celebrava. Criou aquele negócio de câmera em cima de carrinho para filmar. Sim, filmou aquela Olimpíada de Berlim. E depois fazer que não era bem assim. Não, eu estava só fazendo a minha função. Não. Tu estava celebrando o nazismo. O fascínio do fascismo. A erotização da morte. Sim. Então, tu vê, como eu digo, a gente vem ao longo de milênios. Assim, a gente começou a organizar as coisas faz 10 mil anos. Surge a agricultura, surge a cidade, eu digo, surge a cidade e surge o vizinho. É uma criação do tribo, né? Quando a gente não se dá conta também que a construção é a longo prazo. Quando surgem as religiões também, quando é o sedentarismo das religiões. Quando pelo vizinho, o cara é o sujeito assim, pelo amor de Deus. Eu fui criar a civilização, agora tem vizinho me enchendo pelo amor de Deus. Era tão bom quando eu vivia nômade. Né? Eu ia lá e mudava de áreas. Tem uma anedota que diz que o cara está sozinho numa ilha deserta, aí descobrem ele. Aí o sujeito muito religioso, ele construiu 2 igrejas. Aí o pessoal que descobre ele assim, mas por que você fez 2 igrejas? Ele disse, não, porque naquela lá eu não ponho os pés de jeito nenhum. A dissidência já cria a dissidência. Então, é legal, eu fiz um livro ano passado que para criança, a partir das minhas conversas com meu filho, tentando explicar a história da humanidade do meu filho, que agora está com 12, mas tinha 5, 6, 7. E eu fiz assim, grandes acontecimentos da história universal, com E. Tudo aconteceu desde o Big Bang até antes da invenção do H. Então, assim, 1000 antes de Cristo a gente inventa o alfabeto fonético e inventa o H. Então, o que vem antes, esse meu livro fala do que vem até ali, até o surgimento do alfabeto fonético. Porque o que os egípcios tinham era outra coisa, o chinês é outra coisa, né? O avanço que é o alfabeto fonético é brutal, e os fenícios, mais ou menos, Mediterrâneo e fenícios, que criaram esse negócio 1000 antes de Cristo, por aí. Então, contando para o meu filho tudo, o Big Bang, como é que é esse negócio de Big Bang? Como é que é o surgimento das estrelas? Como é que é o surgimento dos átomos? Como é que é o surgimento dos planetas? Como é que é o surgimento até chegar no trigo, sabe? Que é onde a gente começa a ter uma planta que ela produz calorias em quantidade que justifica a gente ficar ao redor dela, em vez de sair correndo atrás do búfalo mais próximo, sabe? Tipo, não, pra que eu vou correr atrás do búfalo se eu posso comer um pão? Senta aí e come um pãozinho. Que foi uma descoberta na região da Turquia, lá por 10 mil anos atrás, que era uma gramínea, a gente não se dá conta, o pessoal fala muito de genética, né, de alimentos geneticamente modificados. Todos os alimentos foram geneticamente modificados, porque o trigo era muito ruim de
de quantidade, foram geneticamente modificando até ficar um trigo mais eficiente para aquela gente que resolveu viver disso. E aí surge a cidade e surge o vizinho. A gente passa a ter diálogo. Tentar descobrir uma forma de dialogar. Então, assim, cara, 1 milhão de anos antes a gente já estava por aqui, 10 mil anos para cá a gente está aqui desse jeito. Cidade, vizinho, disputa com o cara do lado. Não, aqui em Garopaba, né? Ali esses dias eu fui fazer uma caminhada e onde era dizem que era o mirante dos índios. Então tem um lugar lá, um sítio que os índios então olhavam quando os peixes entravam. Que eu jamais vou conhecer porque eu não faço trilha. Eu sou um intelectual decadente. Então, a Igara-Impabá, indígena, essas só sobraram os vestígios. Tá? Depois aqui era uma armação baleeira. Sim. A armação baleeira era uma estatal, parece que tinham 8 no Brasil. E uma era aqui em Garopaba. Sim, tinha baleia, né? E aí, pega as fotos antigas, quem é que está lá? Os escravos carregando as baleias, né? Os pretos. A gente conta uma história também um pouco branqueada de Garopaba, os açorianos, não sei o quê. Não, tem 2 quilombos aqui em Garopaba. Sim. Eu moro perto de um deles. Sim. Né? Então, Esse mundo da armação das baleias também é outro mundo que felizmente se foi. Então. E tem mundos que a gente, claro, tem o que se chama de psicanálise de lembranças encobridoras, mas todos nós perdemos um mundo que foi à vez muito sofrido e muito dourado, que foi o mundo da infância. E isso foi uma dura perda. Todos nós passamos por isso. Sim, claro. Entendeu? Todos nós fomos filhos de reis e rainhas, entendeu? E de grandes figuras, e todos nós éramos pessoas assim que nos olhávamos no espelho, no colinho da mãe, a mãe olhava, olha que bonito, Marcelo, não sei o que amor, e tu olhava, e tu olhava e dizia, pô, realmente eu sou dessa estatura. E depois tu começa a crescer e tu começa a ver, o Cláudio começa a olhar pelo lado assim, então, mas eu não sou tão bacana assim como me dizem, e aqueles caras também não são tão legais. Sim, modificando, né? Isso é uma grande perda. Mas desculpa, para não perder o gancho das baleias, tá? Dos mundos que tem que sumir. Tu vê, eu acho maluco isso, a Noruega, o Japão, que se recusam a abrir mão da baleia, da caça da baleia, né? Uma coisa que todos nós fizemos e todo mundo concorda que foi uma boa, sabe? Alguém saiu perdendo, alguém ficou, eu adorava a baleia. Meu, sinto muito, sabe? Isso é a gente entende hoje que é uma coisa má, né? É uma coisa que é ruim para todo mundo. E para quê no final? Porque na verdade a gente usava a óleo de baleia para iluminação pública. O búfalo foi extinguido na América do Norte, que era a fonte de alimento dos indígenas americanos, porque se precisava de couro para mover máquina, para fazer correia. Era para isso. Os caras jogavam a carne fora. Tem que acabar um negócio desse. É óbvio que a gente tem que liquidar com um negócio desse, porque é maluco demais. Então a gente tem que acabar com alguns mundos. Então, voltamos a um ponto importante no tema desde da psicanálise, que é a pessoa. Vamos imaginar o sujeito na vítima da enchente agora. O cara tinha uma casa, como eu li hoje no jornal. O cara tinha um comércio embaixo ali, né, totalmente irregular. Morava em 2 andares no Sarandi, em Porto Alegre. O bairro foi totalmente destruído. E embaixo ele tinha 3 portinhas ali, onde uma era um brechózinho da mulher, outra era uma oficina dele, o outro filho fazia não sei o que. Ele subiu, foi até o 2º andar da casa, ele perdeu tudo. Ele perdeu a fonte de renda da família, ele perdeu tudo, ele está totalmente no desamparo, que o Agamben chamaria a vida nua. Ele está nu, ele está sem nada. E diante de um discurso do atual momento da modernidade, se ainda podemos falar assim, de Estado mínimo, quer dizer, ou seja, não tem um Estado que possa lhe dar também em segurança. E ele perdeu as suas referências. Então, agora, qual é o trabalho que precisa ser feito? Ele precisa ter um tempo de luto e ele precisa encontrar na sociedade, no laço social, recursos. Porque sozinho está morto, está nua. Sim. Ele precisa encontrar recursos na trama social, na sociedade, para conseguir enfrentar isso e para conseguir não só enfrentar isso, para conseguir simbolizar isso. Para simbolicamente ele poder dizer assim, não, eu não estou desamparado. Eu tenho um entorno social que ajuda. Bom, aí o que pode acontecer também? Aí o cara começa a ter sonho, ter pesadelo, porque aquele trauma deixou ele nu, é uma ferida que não está cicatrizada, que está aberta, ele tenta elaborar isso,
De noite ele sonha com gente. De dia ele acorda apavorado. Ele tem medo de sair do que sobrou do barraquinho que ele está. Aí o que pode acontecer? Aí alguém lava ali o sujeito e diz assim, estresse pós-traumático. Então aquilo que era um problema social virou individual. Virou um problema individual. Toma esse remedinho aqui. Exatamente. Passa, né? Qual é o drama? Não, qual é o problema dele? Não, o problema dele é que ele está com estresse pós-traumático. Não, o problema dele, perdeu tudo. O problema dele é que ninguém cuidou das represas, do que drenava a água para fora do rio, entendeu? O rio, porque o rio subiu, passou por cima de... Quer dizer, era rio, né? Agora dizem que é lago, porque lago dá para construir mais perto da margem. Então, rio dá para construir mais longe da margem. Sim. Né? Passou por cima de tudo, ele está no desalento e não tem socorro. Sim. É por isso que ele está apavorado. E está sonhando de noite, tentando elaborar, tentando dar conta disso. Sozinho, não conseguirá. Sim. Olha, tem uma coisa importante também colocar, né, Cláudio, que é assim, a gente tem uma tendência humana a ver as coisas em parâmetros humanos. A gente quer que o mundo funcione em função da gente. Né? A gente acha assim, pô, o mundo está em função da gente. O mundo não tem a mesma opinião. O universo não está aí necessariamente. Se tiver um asteroide de bom porte encaminhado, ele não vai estar levando em consideração o nosso desejo. Tipo assim, ô asteroide, na boa, meu, sabe? Veja bem, eu sou um cara legal, eu tomo banho, né? eu sou asseado. Entendeu? Eu sinto muito, meu, eu sou um asteroide. Então, o mundo tem a sua dinâmica. E a gente tem uma fantasia de que o mundo vai operar a nosso favor. E a gente coloca cidades inteiras do lado de um vulcão ou em cima de uma fenda, sabe? Como é no Chile, na Califórnia, em Pompeia, em Nápoles. O vulcão está do lado. Eu estive no Chile do lado do vulcão ativo. Vai dar errado, sabe? É muito otimismo achar que porque a gente é legal, o vulcão vai se comportar. Aquele parque Yellowstone nos Estados Unidos é o maior vulcão do mundo, talvez, e explode a cada 600 mil anos e leva um terço dos Estados Unidos junto. Então, assim, a gente tem uma tendência a não levar em conta coisas que estão lá. Isso é um erro nosso, né? Em segundo lugar, esperar que não aconteça não faz muito sentido, porque a tendência é as coisas acontecerem. O que a gente tá, e eu acho que uma das coisas que eu acho que o mundo industrial trouxe é muito mais riqueza, é muito mais recursos, tecnologia. Então, hoje você, por exemplo, você vê na Porto Alegre da enchente de 2024, coisas acontecendo que não existia na de 1941, quando eu vejo fotos do meu avô, que ia de barco para o trabalho no centro da cidade de Porto Alegre. Então, assim, a gente hoje consegue dar conta, o Estado, os recursos colocados estão lá de um jeito que não existia. Não tinha, resgataram 20 mil cachorros. Quem conseguia resgatar? Entende? Então, a gente... Cavalo, como é que é o nome? O caramelo? Teriam dado um tiro. Então... Teriam sido uma morte digna. Dá um tiro, mata a gente vai lá e busca fazer uma operação de resgate, cara, que mobilizou recursos imensos, que foi muito importante salvar aquele cavalo. Então, assim, a gente consegue. Então, me parece que a gente nunca teve tão exposto, porque nós somos muitos, 7 bilhões é muita gente, então em tudo que é canto, onde não devia estar. Por outro lado, a gente tem recursos que a gente nunca teve. Mas o ser humano, como eu falei, é frágil. É frágil. Desde o nascimento é frágil. Um cavalo nasce e está de pé. Isso. Entendeu? O ser humano é frágil. E o ser humano precisa ter uma comunidade ao redor que cuide para que ele prospere. Nasce praticamente uma larvinha humana. Sim. A gente não é bom de nascimento. E são os cuidados daqueles que estão responsáveis por aquela vida que se produziu, que erotizam aquele corpo e que chamam aquele serzinho que dá mais perto da morte do que da vida, que chamam ele para a vida. Sim. Então, esses eventos de fim do mundo, eles não estão acontecendo pela primeira vez. Eles estão acontecendo em cima desse fundo de desamparo. Claro.
Tá? Não vou falar mais sobre angústia, porque angústia eu vou deixar para o melhor para a quarta-feira. Da quarta-feira. Por enquanto, só a parte alegre. Essa aqui é a parte alegre. Sabe, é isso, entende? Eu pensava assim, o Rio Grande do Sul, especificamente, é uma região do Brasil que ela foi ocupada no século XIX por uma imigração planejada e europeia. O Brasil, o Império, financiou essa vinda de gente do que nem era Itália nem era Alemanha. Nem era Alemanha, foi em 1824, isso. E a gente virou Alemanha em 1860. Então não era nem Alemanha nem Itália, mas já eram eles, tá? E vieram para cá. E eu pensava assim, esse pessoal que veio para cá, eles se privaram de tanta coisa. A minha padaria em Berlim, que se chama Siebert, padariazinha maravilhosa, era Berlim Oriental. Aquela padaria, ela faz pão desde 1906. Nunca parou de fazer pão, aparentemente. Estão lá. Tem fila. Eles fecham domingo e segunda para fazer as massas, abrem na terça com fila. É maravilhosa. A Siebert passou pela Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha foi devastada no final, pela aquela hiperinflação, República de Weimar, hiperinflação, pela ascensão do nazismo, em 1933, pela Segunda Guerra Mundial, pela ocupação soviética, a construção do muro de Berlim, partiu a cidade no meio, eles ficaram de lá. A vida no bloco soviético, na Alemanha Oriental, né, aquela forma bastante opressiva de vida, queda do muro, reunião com a Alemanha, ou seja, perderam tudo o que eles tinham de identidade, porque eles foram ocupados pela Alemanha Oriental, e aí estão eles fazendo pão. Olha tudo que essa gente, quantos fins de mundo essa padariazinha fazendo o seu pão, que é a ligação entre tudo isso. Então, nunca pararam de fazer pão no meio dessa coisa toda, e o pão é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é uma mensagem de esperança no meio dessa coisa toda, que é, de alguma forma, a gente segue fazendo pão. Claro, porque depois do fim, restamos nós. Porque se a gente for com o fim, não estamos mais aqui. Não tem mais pão. Não estamos mais aqui para fazer questão. Né? Mas depois do fim, o que resta, né? Bom, restamos nós. Entendeu? Sim, sim. E o ser humano é isso. O ser humano é alguém que é capaz de se fazer com o que resta. Sabe, a gente tem uma tendência também a apreciar as coisas pelo pior lado, né? Então a gente fala, tá tudo horror. Quando tu vê assim, o discurso, ainda mais a internet, ela multiplica, né, os ecos. Então assim, tá tudo um horror. Nunca foi tão ruim. Meu, não. Sempre foi pior. No sentido que a gente convivia com dores reais. Tu não tinha anestesia no dentista. Tu acha que eu quero... tem 100 anos. Tu acha que eu quero um mundo desses? Mas não quero mesmo. Dizer, Marcelo, você pode renascer agora, tá? Num mundo sem bomba atômica, num mundo sem mudança climática, num mundo sem... Eu vou perguntar, joia, tem anestesia dentista? Porque senão eu tô... Mas nem pensar que eu quero isso. Sem antibiótico, sabe? Meu filho não tem antibiótico. Eu sou a primeira geração que não teve poliomielite. Minha primeira geração foi a minha, entende? Tu acha que eu quero um mundo com polio? Mas, cara, os pais, o meu filho nasceu, eu não tive que me preocupar com isso. Meu filho pudesse ser atacado pelo vírus da polio e transtornado na sua vida. Varíola. E são construções da humanidade, né? Disso que a gente vai deixando como legado. Por exemplo, coisas que para nós parecem simples, abrir a torneira e sair água. Água tratada. Cara, a nona de Beethoven, eu sou um proprietário, qualquer um de nós, é só ligar e ouvir. E como é que era no tempo de Beethoven para ouvir? Então, tinha que ter uma orquestra de bom porte tocando na esquina. Quem podia ouvir? Não, imagina. Vamos ouvir a nona? Vamos. É o seguinte. Vocês 100 aí, música, sentem aqui na minha frente com oboé, cello, já vão tocar. Cara. Em 17, na Revolução Bolchevique lá, que foi em outubro, novembro hoje, né? Outubro no calendário gregoriano. Estava chegando o inverno. Ou era ali ou não era mais. Menos 50 graus. Então. Como é que vai reunir pessoa na rua? Agora. Uma das brigas era assim, onde é que a gente vai botar as pessoas para debater? Porque ou era num palácio ou não tinha como, menos 50 graus. É isso, a gente
perceber a moldura na qual as coisas acontecem, me parece muito importante, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema anti-revolução, uma sociedade que sempre quiseram estabilidade, né? Uma sociedade matriarcal que quer estabilidade política. Então não tem esquina. A cidade americana, fora Nova York, não tem esquina. Então o povo vai se reunir aonde? Para protestar contra algum. Pode ver. A única marcha que existe é em Washington. Eles juntam todo mundo na frente. 1 milhão de pessoas que se reúnem por 2, 3 dias e evapora. Então, assim, os russos tinham esquina. e deu tempo antes do inverno. Porque é isso. Né? As pessoas, hoje, curiosamente, o fórum de protesto, e funciona. Né? É a internet. Você consegue criar uma opinião pública virtual. Né? A esquina virou essa. Eu acho que o nosso tempo está meio que estourando. Olha, para uma conversinha de 5 minutos. Foi uma baita conversa, hein? Todo mundo tem 7. assunto, né? Deixa eu chegar aqui. É que enquanto a conta não chega, a gente vai batendo papo. Não, mas eu acho que tá gostoso, eu tava acompanhando ali, enviando, né, o vídeo para muitas pessoas. Eu quero dizer assim, ó, a gente tá começando esse projeto, né? Estamos aprendendo a fazer um monte de coisa, né, Marcelo? Então, uma das coisas que eu tenho que aprender a fazer é trocar a minha conta do Instagram. Porque eu acabei lançando vídeo pela minha pessoal, em vez de lançar pela do Filomeno. Mas estava ali ajustando, mandando para as pessoas, coloquei story e tudo mais, não tem problema. A produtora vai ter que passar por uma reeducação na Coreia do Norte. Então, né, eu vou precisar de Pyongyang joinha. Eu deveria ter feito escola militar. Não, mas eu acho que Pyongyang dá um jeito. Pyongyang. Atrapalhada molde Luan. Vai conseguir postar no Instagram? Sim, nós vamos baixar a live e vamos colocar no feed do Filomeno. Distraídos venceremos. Distraídos venceremos. Né? Até quarta agora para ajustar esse negócio. Vamos ajustar tudo e até quarta vai estar tudo certo. Pessoal, nos encontrem quarta-feira, então, às 20 horas. Vocês viram que tem assunto, né? Fim do mundo vai longe. Assim, acho que o fim do mundo vai demorar para acabar. O mundo rende. É um fim que começa e vai até infinito. Tem uma fala na ilha, tem uma pedra na ilha de Paquetá, com uma fala que seria de Macedo, da Moreninha, que é a Pedra da Moreninha. Sim. Assim, Paquetá é um céu que começa nesse mundo e não sabe onde acabar. É nossa. Então, gente, pelo visto é isso. Eu até gostei desse insight que veio. O infinito fim do mundo. Isso. Boa. Né? Boa. Olha, muito obrigada para quem esteve presente. Tivemos com Cláudio Gutierrez, psicanalista especialista, Marcelo Carneiro da Cunha, nosso escritor quase garopabano. Estou no processo de green card. E então, até a próxima. Lembrando, deixa eu sentar aqui na mesinha. Tá, não quero fechar vocês. Lembrando, coisa que é mais ou menos informal, né? Lembrando que o sorteio que seria feito hoje acerca do ingresso cortesia com acompanhante, nós adiamos para segunda-feira, tá? À noite a gente vai divulgar ainda o horário direitinho, vai ser também por live aqui no Instagram, só que não neste Instagram, daí no do Filomeno. E tem tempo para ir lá, seguir as regrinhas, marcar os amigos e concorrer a essa cortesia com o acompanhante. Convida aí quem você acha que vai se interessar pelo assunto, o fim do mundo e a angústia de quem vive. Bora lá? Tchau, gente! Obrigada!